agora, tranquilizando aí nossas mentes. E eu vou ler aqui para vocês os avisos. Então, está acontecendo, né, às quartas-feiras, a evangelização infantil, né, às 19h30, com a professora Débora. Depois o Dalmir acho que vai deixar aí, né, as informações aí no chat. Também às quartas-feiras temos o curso da doutrina espírita, o primeiro ano, com o professor Geraldo e a professora Ivone, às quartas-feiras, das 20 às 21 horas, tá bom? E na segunda-feira começou o curso para os jovens, né? A idade eu não me lembro direito, acho que é dos 14, 15, 18, 19, isso, né? 21? Dos 12 aos 21? É isso? Vou confirmar aqui. 18. Acho que é dos 12 aos 18. 12 aos 18. Então, às segundas-feiras, às 20 horas, né, das 20 às 21, é o mesmo horário aqui da nossa palestra. A Carol está conduzindo ali com os jovens, né, dos 12 aos 18 anos. Bom, também continuamos com a preparação dos alimentos, né, aos sábados, alternando, né, um sábado e no outro final de semana, domingo, né, macarrão no sábado, sopa no domingo, tá bom? Então, quem puder fazer as doações de alimentos, de recicláveis, gelatinas, potes, serão sempre bem recebidas, né? A ação de cesta básica também continua, pleno vapor. As famílias atendidas já estão retornando, algumas, outras novas também. Bom? Então, esses são os avisos que eu tinha para dar para vocês, tá bom? Eu já vou seguir aqui, né, na sequência, com a leitura de um texto aqui do livro Sinal Verde, né, do nosso querido Chico Xavier, né, ditado pelo Espírito, também muito querido, do André Luiz. E nós vamos aqui para a primeira leitura, primeiro texto número 1, ao levantar-se. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Se você deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Mais um minutinho, a gente já começa aqui a palestra com a Adriana, tá bom? Hoje a palestra com nosso amigão aí, Adriano, né? O tema é a prece, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 1 a 8. Então, para que a gente possa começar, vou convidando a todos a serenar a mente,
entrar em contato com a sua respiração, colocando-se à disposição dos nossos mentores, pedindo a permissão para o nosso Mestre Jesus, os nossos espíritos amigos que sempre nos acompanham, os nossos benfeitores da casa e os nossos, para que possamos aprender, interiorizar e principalmente praticar algo que possamos levar para o nosso dia a dia diante dessa palestra que será apresentada. Que os mentores, os espíritos de luz também intuam positivamente o nosso irmãozinho Adriano e que ele possa passar esse conhecimento com esclarecimento e conforto para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Adriano, com você. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Obrigado aí. Para mim, mais uma vez, como eu sempre falo, é muito prazeroso poder estudar um pouquinho mais para poder conversar, né, sobre o que a doutrina nos ensina com tanto carinho. Bom, a palestra de hoje, a conversa de hoje é muito interessante, né, porque acho que é a forma mais sublime da gente poder se ligar e de nos recarregarmos, né? E Deus é tão perfeito que Ele nos dá sempre uma oportunidade de a gente se ligar a Ele, né? Bom, o capítulo ele começa falando sobre a qualidade da prece, né? Então ele já tem dando assim, ele começa com um texto muito interessante abordando uma chamada, assim, né? Como eu posso dizer, se atentem, né? Então é mais ou menos assim: quando orardes, não vos assemelhes aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Então, se a gente analisar essa frase, né, naquela época existiam muitos indivíduos que acabavam rezando pelas pessoas e recebiam por isso, né, na época de Jesus. Mas a gente pode também entender essa frase, né, que a prece ela pode ser feita em qualquer local, né? A gente não precisa necessariamente estar dentro de um templo religioso, de qualquer que seja ele, né? Nós até devemos ter respeito por qualquer lugar que nós estejamos. A prece individual, indiferente se nós somos espíritas ou de outra religião, se a gente for num outro local, a gente pode rezar da mesma forma, né? Ele deixa muito claro que não há necessidade de chamar a atenção quando a gente faz a prece. Ela pode ser feita de uma forma mais introspectiva, né? E de preferência, né? Ela só vai ter efeito realmente se ela for feita com o coração. E nunca cobrar nada por isso, porque não cabe a nós de forma alguma cobrar, né? Por algo que a gente recebe de graça também, né? Ele vem comentando e ele fala que assim, apesar de Deus, né, saber tudo que a gente necessita, a gente sempre precisa pedir um auxílio para as nossas dificuldades, né? Olha que interessante isso que eu acabei de, né, falar, porque ele dá uma oportunidade da gente sempre se lembrar dele, de sempre se ligar a ele, né, de sempre se comunicar. Então, a gente tem que sim rezar, orar, né, todos os dias, né? A prece ela é muito importante, né? O ideal, se a gente conseguir fazer ela de manhã e à noite antes de dormir, né, logo que a gente acorda e quando a gente vai dormir, é muito bom, né? Lógico que em qualquer momento a gente pode fazer com uma pessoa que esteja necessitando, por nós mesmos, né, nas situações que a gente passa no dia a dia, né? Então, quando a gente ora, né, a gente não pode esquecer principalmente dos sentimentos negativos que a gente carrega com a gente, como raiva, rancor, ódio, inveja. Então, antes da gente pedir algo, nós temos que lembrar desses sentimentos que a gente carrega com a gente, né? E, na verdade, humildemente solicitar que a gente se desvencilhe de alguma forma dessas vibrações, né? Porque normalmente aquilo que a gente sente que nos incomoda, né,
pode afetar mais ainda se a gente não conseguir se libertar dessas necessidades, né? dessas angústias. Então, a gente também pode, antes de criticar aquele outro indivíduo, né, que a gente às vezes tem na mente ali, quando a gente for fazer a nossa prece, a gente pede pelos nossos defeitos, porque normalmente mais fácil a gente acabar enxergando ele nos outros, né? Então, isso vai facilitar até a nossa ligação, a nossa vibração depois de a gente se auto-reconhecer, né? O Divaldo, é muito legal que ele fala nas palestras deles, né, que todos nós temos inimigos, né? E, na verdade, quem tem o problema é aquele que é inimigo. Ou seja, se eu não tenho nada contra aquela pessoa, o problema não é meu, o problema é dele, né? Mas a partir do momento que a gente se desculpa, que a gente perdoa aquela pessoa, aquele erro, a gente, ao invés, a gente não vai perdoar, a gente não vai apagar o erro dele, né? Mas a gente apaga uma mancha que fica dentro do nosso coração, se a gente tivesse mantido o sentimento de raiva, de ódio, de rancor, né? E damos a oportunidade de ele caminhar, dele seguir, dele evoluir, dele crescer, né? Dentro da caminhada dele, né? Dentro do texto, para quem conseguiu ler, existe uma parábola, que são de dois homens que vão no templo orar, né? Então é um fariseu e o outro publicano, né? Então o fariseu, quando ele vai orar, ele se mantém de pé, né? E ora com ele mesmo, né? E fala assim: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conversando, né, afastado, ele vai, se retira do local e não usa nem sequer levantar os olhos para olhar, né? Ele fecha os olhos ali, se concentra, né? E olha, a primeira coisa que ele faz, ele bota a mão no peito e fala assim: meu Deus, tenha piedade de mim, que sou um pecador. Então, se a gente for analisar esse texto que ele traz, né, nessa discussão dentro da prece, né, o primeiro, ele está completamente cheio de orgulho, né? Ele primeiro critica, né, de alguma forma, aqueles outros indivíduos que incomodam ele, né? E fazendo isso, ele acaba dificultando que essas energias que ali seriam tão benéficas para ele sejam absorvidas, certo? E, na verdade, também elas nem vão ser levadas àqueles que necessitam, né? Vamos dizer aí que seria uma prece praticamente que sem efeito, né? Porque ali ele se pôs como algo melhor, como alguém, né? Já o segundo, né, o publicano, ele, na sua, assim, imensa humildade, primeiramente ele verifica os seus erros, as suas dificuldades, né? Pede que seja auxiliado, mas com certeza, a partir do momento que ele fosse pedir por alguém ali também, você vê que ele está mostrando, se reconhecendo como um indivíduo inferior, a fé no auxílio, a fé na oportunidade de ajuda, né, que Deus sempre dá para nós, né? E se a gente for ler o texto ali, ele deixa muito claro, né, as qualidades de uma boa prece. Dentre essas, Jesus coloca como que é necessário, né, que realmente a prece é uma coisa extremamente importante, que a gente necessita da prece, tá? Isso indiferente o local que você está, né, o seu nível moral, o seu nível intelectual, né, financeiro, isso é indiferente. A gente sempre precisa estar conectado, né? Ele pede que a gente sempre seja sincero, né, que essas palavras venham do coração, e não adianta muito, às vezes, falar muito bonito ou, né, usar um português rebuscado, falar muito também. Notem que isso, pessoal, são ideias que, assim, tem gente que gosta, né, de, vamos supor, ler uma prece, né, um texto específico, né? Se a pessoa se sente bem dessa forma, isso não é problema, né? Mas ele deixa muito claro que não existe esta necessidade, que nós, com o nosso coração, às vezes em 2, 3 palavras, podemos pedir muito mais ou sermos auxiliados do que a gente proferir 5, 6 preces diferentes, né? E às vezes nem chegar ali na quinta, na sexta, a gente não está mais prestando tanta atenção naquilo que a gente está falando,
do que uma prece vinda do coração com muito fervor, né? Não existe nenhuma necessidade de evidenciar aquela prece que a gente está fazendo, de gritar, de chamar a atenção, né? Isso não vai tornar ela mais eficaz por esses motivos. Isso de forma alguma vai acontecer, tá? Ele diz também, Jesus mostra muito claro, não só pelas suas palavras, mas através das suas ações, né, que a caridade e o perdão, né, talvez é uma das melhores preces, né? Ela é uma das maiores condutoras de bênçãos, né? Porque a partir do momento que a gente faz isso, nós estamos recebendo também, né? E a gente tem que examinar, como foi falado agora anteriormente, os nossos defeitos, né? Porque normalmente aquilo que a gente vê no outro, a gente tem pelo menos um pouquinho, pode ser que não seja no mesmo nível, né? Mas a gente tem que sim pensar e examinar isso com muita intensidade, né? O Santo Agostinho, se não me engano, que ele falava antes de dormir, nós sempre devemos parar, refletir sobre o nosso dia e ver o que a gente poderia ter sido feito melhor, né, de uma outra forma, tá? Dessa forma a gente vai evitar equívocos, né? Eu fui atrás de algumas informações e eu vou ler um texto aqui que eu achei muito legal, do Consolador, do André Luiz, né? Ele fala assim: equilíbrio e prece. Da mesma forma que em assuntos de saúde ele consulta os médicos, é natural que se lhe valha de prece para angariar a inspiração de que precisa, a fim de afinizar-se com diretrizes superiores. Então, através da prece a gente se conecta com o plano superior, com espíritos mais evoluídos. No circuito de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas, assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre, com as quais se coloca em relação. Olha que interessante. Então, a partir do momento que a gente se conecta com Deus, nós estamos fazendo parte de um grupo seleto de espíritos que vão poder nos auxiliar. Por quê? Nossas vibrações são como as ondas de rádio, né? Se a gente está numa vibração ali 100.1, é diferente daqueles que estão lá na 88.1, certo? A partir do momento que a gente se liga a essas vibrações, estamos suscetíveis a receber mais, né, luz, mais informações boas, né, ter mais condições de passarmos pelas dificuldades de uma outra forma. Dentro do texto, ele aborda também a questão da eficácia da prece, né? E aí Marcos fala numa parte, né, do Evangelho o seguinte: seja o que for o que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes, né? Então, bom, fico tranquilo, posso pedir o que eu quiser, que eu vou ganhar absolutamente tudo. Calma lá, não é bem assim também, né? A gente tem que lembrar que as coisas não são, não caem ao nosso capricho, né? Vamos lá. Existem ainda pessoas hoje que contestam a eficácia da prece, né? Porém, apesar de Deus conhecer todas as nossas necessidades, né, a gente sim precisa, como comentei aí anteriormente, necessitamos pedir esse auxílio, né, mas não gera um problema nessa lei, né? E se a gente buscar saber, né, se a gente buscar a informação hoje na internet, se você digitar lá eficácia da prece com comprovação científica, né, ou comprovação da prece cientificamente, você vai achar um monte de matérias, um monte, falando das pessoas que sofrem com problemas de hipertensão, pessoas que estavam com doenças extremamente graves, né? Mostra o poder da prece de uma pessoa para outra, né? Então a ciência cada vez mais vai trazer à luz tudo aquilo que a gente aprende dentro da doutrina, né? Algumas coisas ainda não chegaram a esse ponto, mas a eficácia da prece já é confirmada cientificamente, tá?
As pessoas que não acreditam, né, na ideia de que a prece seja um auxílio para nós, elas criticam por quê? Elas falam que as leis naturais são imutáveis, né? Então vamos lá, uma expiação que a gente vai passar, né? Nós praticamos algo lá nas nossas vidas pretéritas e prejudicamos alguém de alguma forma. Nessa encarnação vamos ter que passar por algo para, de certa forma, sentirmos aquilo que a gente passou, né? Isso, com certeza, a gente vai ter que passar, né? Então, um simples capricho, uma necessidade, uma vontade, uma prece que você faça não vai mudar isso, né? Porém, não vai também mudar toda a lei, né? Toda a circunstância da lei de Deus. Só que a gente tem que lembrar que nada na vida, que tudo na vida não é fatal, né? Deus nos dá a oportunidade do livre-arbítrio, certo? Então, se a gente não conseguir entender isso, é um erro, né? Ou a gente também não está entendendo a doutrina espírita, a gente não está conseguindo absorver o conteúdo dela, certo? Então, a gente tem o livre-arbítrio para que nós possamos também ter as nossas escolhas. E dessa forma, né, se a gente não pudesse sempre escolher, né, ter o livre-arbítrio, nós seríamos como se fossem marionetes, né? Não teríamos iniciativa nenhuma, tudo aconteceria sempre da mesma forma, né? A gente não teria a oportunidade de mudar as coisas, né? Então a gente não poderia de forma alguma evitar algum acontecimento com nós mesmos ou com outrem, né? E isso fica muito claro para a gente, né? Se a gente pega o livro dos Espíritos, a gente começa a ler ali a inteligência, né, e a diferença do ser humano com os animais nos traz isso, né? Nos traz as escolhas, porém as consequências que a gente vai ter sobre elas, certo? Então a gente tem que ter isso também muito ciente, né? Que a partir do momento que a gente pratica algo, nós estamos gerando uma energia, e essa energia, na lei física, né, científica, toda ação gera um efeito, né? Então, assim, se a gente parar para pensar na oportunidade, né, que a gente tem, né, de gerar as mudanças nas leis universais, né, através da prece, né, mas essa mudança ela pode ser ocasionada, né, ela não vai desconfigurar a lei divina, né, é muito interessante, porque a gente pode nos auxiliar e auxiliar uma outra pessoa que esteja necessitando daquela vibração, daquela prece, daquele carinho, né? Então fica claro então que Deus atende sim os nossos pedidos, né? Aquelas pessoas que ainda não acreditam nisso, estão no nível ainda esse patamar para que elas consigam realmente entender. Talvez elas vão precisar passar por uma dificuldade e através da prece elas vão receber essa ajuda e vão realmente acreditar, né? A consciência, né? A gente tem uma consciência que não adianta a gente pedir qualquer coisa, que não adianta a gente querer, às vezes, sair de uma situação de sofrimento, né, que a gente vai resolver apenas com uma prece, né? E é interessante que a doutrina espírita traz para a gente uma ideia muito clara de que, às vezes, o sofrimento nada mais é do que uma bênção, uma oportunidade de aprendizado para uma felicidade futura que vai vir ali. Pode ser logo em seguida ou pode ser daqui a alguns anos. Acho que todos aqui já devem ter passado por alguma situação na vida e que tinham duas opções de escolha e que aí vai para uma e depois você reflete sobre aquilo e fala, putz, ainda bem que eu escolhi dessa forma, porque, poxa, passei por aquela dificuldade, sofri, chorei, mas hoje eu estou numa situação melhor, eu enxergo a dor das pessoas ou aquela situação em que a pessoa passa de uma forma diferente. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não poderia pensar dessa forma, né? Então, às vezes, isso que a gente chama de sofrimento nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado. Eu gosto muito dessa palavra, e quem assiste minhas conversas aqui já deve ter ouvido eu falar algumas vezes isso. É muito claro também que, através das preces, né, Deus nos presenteia, né? Ele nos dá coragem, ele nos traz paciência, resignação, né? Ele não vai tirar aquele problema que a gente está passando, né? Ele não vai falar, não, fica tranquilo.
amanhã você vai acordar, você não vai ter problema nenhum, você vai viver bem, só de risada, só de alegria. Não. A doutrina espírita deixa muito claro que a gente não veio aqui de férias. Nós viemos aqui para aprender. O planeta é uma escola, né? A gente está sempre aprendizado, né? E a gente vai tirar nota 10, a gente vai tirar nota 7, às vezes vai tirar uma notinha 3 ali, né? Vamos ter a recuperação para tentar passar de novo, né? Então ele sempre vai nos dar o quê? Formas, ele vai nos recarregar a nossa bateria através de sentimentos que nós necessitamos para que dessa forma a gente possa passar, né? Pelaquela circunstância, né? Então, quem faz isso? Os espíritos, os bons espíritos, através às vezes de intuição, de ideias, né? de sentimentos, né? E aí todo o mérito da ação fica para a gente, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma história do Chico que é muito bonita, né? Que ele se desprende do corpo e vai para o plano espiritual, e aí ele tá com o Emmanuel e pergunta, ele vê um monte de luzes subindo assim, do planeta, chegando até o plano espiritual, e ele pergunta o que é isso, né? E o Emmanuel fala para ele, isso daí são as preces que as pessoas estão fazendo. Nós armazenamos elas, né? E enviamos para as pessoas que necessitam. Então, se a gente tivesse essa capacidade de ver isso, devia ser muito bonito, né? E uma outra forma da gente ser agraciado também, principalmente, é através do esforço das nossas mudanças íntimas, né? Que é muito difícil, é muito trabalhoso, como dizia nosso amigo que está lá no plano espiritual, né? E é muito trabalhoso. Mas, se conseguimos melhorar a nossa moral, modificar as nossas atitudes, né? Não precisamos nem pedir, né? A gente vai ser agraciado com certeza. Dentro desse contexto, ele conta um exemplo de uma história que os espíritos refletem depois, né? Sobre esse acontecimento. Então, a história é mais ou menos assim, um homem, ele tá no deserto, né, e ele tá sofrendo lá de cansaço, sede, e ele quase desfalece ali, já não tá mais aguentando o sofrimento, e aí ele pede um auxílio a Deus, né, e ele, de alguma forma, sai andando, vai embora, né, e acha no caminho um local com água, um riacho, né. Se a gente parar para pensar, né, quando ele pede a Deus e ele, de alguma forma, é auxiliado, se a gente for pensar logicamente, não vai aparecer um anjo lá, um guru ali, esqueci o nome do... Quando a gente passa a mão na lâmpada lá, me lembrei, gente. Um gênio, muito obrigado. Não vai aparecer de repente e falar assim, não, vá para lá, segue, né? A gente pode ser auxiliado, né? A intuição é uma forma, né, de auxílio. Muitas vezes a gente pode não notar, mas nós somos intuídos, né? Então, de alguma forma, ele foi intuído. Olha, levanta, se ergue, né? Deram ali uma força para ele com relação à sua saúde, para que ele tomasse ali das suas últimas energias, né? E caminhasse em direção que foi sugerido a ele para que ele achasse o riacho. E aí depois os espíritos fazem uma conexão e uma análise sobre isso, né? Sobre essa história, né? Se fosse uma pessoa de fé, o que ia acontecer? Ela ia agradecer pela inspiração, pela força que ela teve, né, no seu organismo. Tem até um filme muito interessante, não vou lembrar o nome agora, que é daquele rapaz que cai, né, e fica com o braço preso numa montanha, né? É mais ou menos essa história, é muito interessante. Se alguém lembrar, bota o nome aí no chat, mas eu vou tentar lembrar e coloco no grupo lá depois do Obreiros. E é muito bonito, né? Então ele ia agradecer, ele ia falar, poxa Deus, obrigado por você ter me auxiliado. Agora, se fosse um indivíduo que não tem muita fé, ele já ia se gabar, ia falar, putz, eu tive uma ideia sensacional, né? Eu sou o cara, né? Eu escolhi aquele caminho ali, cheguei no lugar, pô, que bom, eu sou demais, né? E não ia nem se lembrar que de alguma forma ele foi auxiliado, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente se esquece aí do auxílio divino, né? Segundo Kardec e resposta dos espíritos, nós somos muito mais auxiliados do que a gente imagina, né? Porém, mesmo assim, tem gente, né, que questiona e fala, mas por que o espírito não aparece de forma clara e explica isso, né? Aí tem aquilo que a gente começou a falar agora anteriormente, a questão do livre-arbítrio, né? Nós temos a oportunidade de tomar as nossas decisões, certo? Se a gente
tivesse todo esse auxílio assim, nós não íamos ter nenhum mérito, concorda comigo? Né? E também isso prova e coloca ali em prova, né, na verdade, acreditar, ter fé, né, fé no auxílio, a gente entender que sim, que nós vamos ser ajudados no momento em que a gente precisar, né? É mais ou menos uma história, se a gente for parar para pensar de uma forma mais grosseira, né? A criança, quando cai no chão e os adultos não vê, ele vai ficar chorando, pedindo ajuda, mas vai chegar um momento que ele vai levantar e vai seguir em frente, né? Então, a gente tem que ter, sim, o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, né? Tem até um filme muito interessante sobre isso, sobre essa analogia da criança no chão, né? Que é o filme do Ray Charles. Para quem não assistiu, acho que se não me engano ainda tem no Netflix, é muito bonito e mostra como a mãe dele educou ele, porque ele ficou cego logo criancinha, né? Quando ele era bem pequenininho. E a mãe dele deixa ele se virar literalmente, porque ela sabia que a vida ia ser muito dura com ele, né? E que se ela fizesse tudo para ele, ele não ia ter como passar por tudo isso. Então fica a reflexão do mérito, né? Se a gente fosse auxiliado, né, sempre assim de uma forma incisiva, nós não teríamos a oportunidade de ter as nossas escolhas e as nossas práticas. Tá? Para finalizar, falta pouquinho, eu vou comentar aqui, eu dei uma pesquisada, se pudesse eu ficava 3 horas falando, porque o assunto é muito interessante. O Livro dos Espíritos tem algumas coisas que eu fui pincelando, que eu achei muito interessante. Né? Ele fala assim, que a intenção, o nosso coração e a sinceridade, né, é o que mais vale quando a gente faz a prece, quando a gente ora, ou por nós, ou por alguém. A prece é um ato de adoração, de comunicação com Deus, com o nosso Pai. Né? A gente pode louvar, a gente pode pedir e a gente pode agradecer, né, dentro da prece. E a prece, ela sempre vai nos tornar mais forte a qualquer tipo de tentação que a gente tenha. Seja ele vícios, seja ele dificuldades com as pessoas, seja qualquer problemática que a gente enfrente, seja ele um problema psicológico, seja ele um problema físico, né? A prece sempre vai nos ajudar. E a prática da caridade e do amor é uma das melhores preces que existe. Tá? Isso sim funciona muito bem. Tem uma outra frase que eu vou ler aqui para vocês que eu achei muito interessante, que é assim: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal, ou seja, vai muito longe. O Divaldo fala que nosso cérebro é um dínamo co-criador, ou seja, nós temos a capacidade de criar qualquer coisa. E normalmente a gente cria coisas ruins, a gente sempre fica se melindrando, sempre gerando pensamentos negativos. Mas vai acontecer. Não, a gente sofre por antecedência. E se a gente criar ao contrário, nós seremos muito melhores. Né? Ele até comenta de uma doença, né? Quando você está com uma doença, pensa naquele órgão que está com problema e conversa com ele e manda as boas energias. Fala que agora você vai mudar as suas atitudes, vai mudar as suas... às vezes você bebe muito, às vezes você fuma muito, ou às vezes você fala mal dos outros. Então, essas suas atitudes vão mudar e você vai se melhorar. E com isso, o seu corpo também vai ficar bom. Né? E para finalizar, só uma última frasezinha aqui, tá? O título seria Prece e Renovação. Olhem essa frase que linda, gente. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve em tempo algum resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir acima de tudo a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que vem a ser o bem de si mesmo. Também é do Consolador, do André Luiz. Eu acho que é isso, gente. Espero que eu tenha sido entendido por todos aí. E tem muito assunto, é um assunto sensacional, lindo, que nos dá assim,
vontade de ficar lendo durante horas. Bacana, Adriano, muito obrigado, né, pelo seu estudo e por compartilhar um pouquinho aí com a gente. Como você falou, né, é um assunto que dá para ficar horas, é um assunto que ilumina, né, literalmente. Literalmente. E a gente queria deixar aberto aqui, quem quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, o Adriano está aí à disposição para responder, para bater um papo. Se alguém tiver alguma questão, só abrir o microfone. Bom, Adriano, enquanto o pessoal está orando aí, fazendo prece, eu, assim, queria que você talvez tenha passado, porque às vezes você fala alguma coisa e eu, né, no meu caso, eu fico pensando naquilo que você falou e aí você continua falando, né? Às vezes passa alguma coisa. Se passou isso que eu vou te falar, foi nesse momento onde eu estava refletindo em algumas palavras suas, tá? Mas tem algum roteiro, algum ritual para seguir, algum lugar específico? Como é que é para a gente fazer a prece? Ok, let's go. Não, pelo que é falado em todos os livros, né, tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a doutrina, ela na verdade, ela vem para tirar esse ritual, né, essa necessidade de se fazer sempre do mesmo jeito, né. Ele deixa muito claro que o que interessa é a sua intenção, a sua vontade, o momento, o local, não importa. A gente em qualquer lugar, posso estar tomando banho, ali no banheiro, né, agradecer a água que está caindo ali, que vai me livrar daqueles, né, daquelas sentimentos ruins, talvez aquele mal-estar que a gente esteja, né. A importância, a água é um dos elementos naturais mais importantes e que consegue se combinar com quase tudo, né. Então, assim, o que interessa é a gente se conectar, né, sempre com o coração. Acho que isso é o mais importante, né, realmente fazer algo que você se vincule a Deus de uma forma muito íntima. Eu acho que isso é o mais importante, é a gente se vincular através da necessidade ali que a gente está passando. Às vezes o meu Deus que a gente fala, né, é muito mais, a gente recebe muito mais uma ajuda do que necessariamente, até dentro do texto, eu não coloquei especificamente, mas ele aborda uma questão que às vezes as pessoas falam muitas frases e muito texto, né? E isso, às vezes, desvirtua a sua cabeça. Chega um momento que você não consegue mais se concentrar. Eu até admiro aquelas pessoas que fazem aqueles mantras, né, que repetem muitas coisas, porque é interessante. A pessoa que consegue fazer isso, eu sou uma pessoa muito acelerada, eu não consigo fazer isso. Então, às vezes, eu prefiro me tranquilizar, nem que seja por pouco tempo, né, e ali refletir rapidamente, mas com o coração, né, conversando mesmo com Deus. Eu acho que essa é a forma que a doutrina mostra pra gente que é mais eficaz. Legal, né? Mas isso não impede de cada um fazer da sua forma. Né? Às vezes é mais eficaz para a pessoa fazendo um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu não vejo problema nenhum. Mas eu, particularmente, me conecto dessa forma. Tá bom. Falando em Deus, tem aqui no chat, a Bel colocou, gostaria que abordasse sobre quando estamos, entre aspas, de mal com Deus, o quanto é importante conversar e fazer as pazes. Você vê, né, Gustavo, a gente está num nível tão baixo ainda que a gente não consegue entender mas isso, eu estou me colocando no lugar, tá, gente? Que tudo isso, na verdade, tudo que a gente passa, né, todas essas dificuldades, essas dores, né, vamos colocar assim, porque muitas vezes a gente sofre mesmo, né, a perda de um ente querido, né, a gente ainda é muito egoísta, né, nós ainda não conseguimos entender que ou nós estamos sofrendo por práticas anteriores nossas, né, ou nós estamos passando por isso porque escolhemos, porque viemos aqui para ser melhor cada vez mais, né? Então eu acho que a gente não tem que ser, a gente não tem que reclamar, a gente tem que pensar, vamos pensar numa coisa só agora, olha o frio que tá. A gente tem uma casa, a gente tem uma cama, a gente tem um chuveiro quente para tomar banho,
a gente tem um cobertor para dormir, a gente tem uma blusa, tem gente que nem blusa tem, né? Então, ao invés da gente reclamar, vamos pensar que sempre tem alguém pior do que nós, né? Não importa por quê, mas sempre vai ter. Então, acho que a gente tem que começar a mudar. Eu me pego muito nisso, às vezes, né? De reclamar com coisas, às vezes, tão banais, e eu falo, por que eu estou estressado por isso? Não, peraí. Respira fundo. Não, ó, né? Às vezes o trabalho tá ali maluco, tem um monte de coisa para você fazer. Você fala, não, mas peraí, por que você está reclamando? Se tem um monte de coisa para fazer, quer dizer que, né, tudo bem. Né? A gente sabe que, às vezes, né, se estressa com alguma coisa, mas, não, vamos concentrar. Se não dá para fazer hoje, vamos fazer amanhã. Vamos se dedicar, né? Ter disciplina é muito difícil, mas acho que é isso. Ao invés de reclamarmos, é agradecer. Bacana. Dona Eunice? Você fez uma pergunta para o Adriano, né? De que como orar, em que lugar, né? Se existe algum lugar assim específico, né? E eu trago comigo um aprendizado que Jesus nos ensinou. E ele diz assim, ó, quando estiverem em aflição, entre em teu quarto e ore. E esse quarto é o nosso corpo físico também, é o nosso santuário. Então, não importa o momento, o lugar onde você esteja, é só você voltar para dentro de si, né? Se conectar com Deus, como disse o Adriano, e fazer a prece. Não tem um lugar. O lugar é seu santuário mesmo. Muito obrigado, Dona Eunice. Sempre complementando com espetacular. Fantástico, né? Como diz nosso amigo Geraldo, extraordinária. Extraordinária. Pegando o gancho da pergunta Oi, pode falar. que fez, de ter horário, dia, lugar certo para uma oração, né? Aqui em casa com as crianças acaba sendo até interessante, porque todo dia antes de deitar nós fazemos nossa oração. E às vezes no final de semana a gente está tão cansado, e já aconteceu da gente deitar todo mundo junto, o Papai do Céu está esperando. Então, assim, é aquele ato de praticar, de colocar, de mostrar que é necessário. Não consegui andar assim em rodinha de bicicleta. Cara, respira, conversa com o Papai do Céu. Eu acho que é no dia a dia, os pequenos atos, é como a Dona Eunice disse, o seu momento, não existe momento. Fecha os olhos, se conecta e faz sua oração, né? Não, sem dúvida, Tati. A vida, ela nos deixa assim, numa correria maluca, mas é sim bom se nós conseguirmos ter de alguma forma um horário, como vocês fazem aí, né? É bom, né? Isso é bom, é como o Evangelho, né? O Evangelho que nós fazemos uma vez por semana no lar, né? No mínimo, o ideal é que você tenha um horário, porque a gente sabe que os espíritos têm, né, os seus afazeres, então isso sim. Mas a prece, às vezes a gente acaba não conseguindo fazer no decorrer do dia, ou um dia que a gente acorda assustado, não sei o quê. Nós temos vários momentos no dia em que a gente pode sim se concentrar, né? Isso é tranquilo, acho que não vejo problema não. Se eu esqueci aquele horário, não tem problema. Tudo bem. Mais algum? Posso? Claro, meu amigo. Posso, pessoal? Tudo bem a todos? E acho que foi muito reconfortante também o que o Adriano falou, porque eu vou ser bem sincero que depois do início da pandemia é uma angústia assim, de você não poder ir num templo, à igreja, enfim, de fazer a oração e mesmo que depois tenha aberto, enfim, alguns locais assim para você ir poder fazer sua prece, acompanhar uma missa, por exemplo, mesmo assim a gente fica receoso ainda por conta de tudo que está acontecendo do coronavírus. Então é reconfortante ouvir isso, porque às vezes a gente fica nessa angústia, poxa, mas eu não estou indo, por mais que eu esteja fazendo minha prece em casa, eu não estou indo presencialmente, né? Então acho que foi muito bom também ouvir isso. Muito obrigado, viu, Adriano? Sem dúvida. Eu recebi, não sei se vocês viram no WhatsApp, o pessoal manda um monte de coisa, né? Tem uma imagenzinha de uma pessoa indo sentido a igreja, né? E embaixo aparece Jesus, assim, eu estou aqui, né? Querendo dizer assim que
não precisa, né, você estar num local específico, qualquer que seja ele o templo, de qualquer religião que nós, né, o próprio Divaldo fala, né, muito melhor um ateu que pratique o bem, que faça as coisas boas, do que um espírita ou qualquer que seja ele, que só fale e não faça, né. Então é isso, a gente estando em casa, a gente no nosso momento, a gente em família, que é muito importante, rezando, orando, pedindo auxílio, com certeza ele vai chegar, ele vai nos trazer coisas boas, né? Isso sem dúvida alguma. Muito bem, gente. A gente vai caminhando aqui, né? Agradecendo novamente a presença de vocês, a palestra do Adriano, a Luciana aqui, ó, coloca como uma sugestão aquela prece de Cáritas. Então, eu ia falar, se você deixar, eu li uma prece aqui do Vigiai e Orai, eu queria ler. Se vocês quiserem que eu leia a prece de Cáritas, posso até pegar aqui, eu também tenho. Mas chama Prece de Todo Dia. É muito interessante que ela reflete um pouco sobre o que eu falei hoje. Não sei o que vocês acham. Legal, acho legal. Pode ser? Claro. Acho que a prece de Cáritas é mais conhecida, né? E qualquer pessoa que digitar lá prece de Cáritas vai achar. Também. Você não vai ficar brava comigo? Imagina, vindo de você, da maneira como você fala, tá de parabéns, viu, Adri? Obrigado. Você tem o dom de passar as coisas assim. Isso na verdade é o auxílio deles lá, ó. Eu sou só um fiozinho ali, ó. É eles que estão ajudando. Ô, Gustavo, eu posso falar e aí depois você... Tá bom. Finaliza? Aí Pode ser assim? Encerra. Tá bom. Tá bom. Chama Prece de Todo Dia. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Se meu abrigo e a minha inspiração, se meu abrigo é minha inspiração, assim seja. Que linda, viu? O Geraldo aqui, ele colocou, né, fazendo analogia do socorrista que tentava, primeira coisa, estabilizar, né, a situação do socorrido, e fazendo analogia com a prece que tem essa ação estabilizadora em nosso momento de aflição. Então é legal que você trouxe a questão da gente fazer a prece do coração, e ao mesmo tempo, quando você lê um texto de uma prece já escrita, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, depois, né, aquela sequência de preces, mesmo lendo, se a gente lê com a intenção, é o mesmo efeito, né? E transmite, né? Você lê um texto que tem certeza que tocou aqui para nós, né? Sim. Então, Adorei, Adri. legal. Então, vamos, só para lembrar, né? Semana que vem teremos aqui a Celisa com a gente, né, fazendo a palestra sobre ação da prece. É a continuidade aqui do tema, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, é o mesmo capítulo que o Adriano começou hoje, os itens de 9 a 17, tá bom? Então, vou pedir para vocês, né, para que a gente aqui possa agora, né, com todos esses ensinamentos que o Adriano trouxe através do estudo dele, né, sintonizado, intuído pelos espíritos amigos, que a gente possa praticar um pouquinho agora, né, elevando o nosso pensamento, sintonizando numa vibração boa, de paz, de amor, de gratidão, que a gente possa vibrar pelo nosso planeta Terra.
mandar muito amor, muita gratidão, muita luz para esse nosso planetão. Vamos vibrar também por todos os governantes em todas as esferas que sejam tocados pela misericórdia divina em seus corações. Vamos vibrar também pelo Brasil, né, nosso país tão amado, a pátria do Evangelho, né? Vibrar por todos os necessitados, as pessoas que estão doentes, as pessoas que não têm uma moradia, que nesse frio às vezes lhe falta um casaco, né, um abrigo, um alimento, que estão na rua. Vibremos. Vibremos também por todas as pessoas que estão na linha de frente, desde o início da pandemia, trabalhando em hospitais, todos os enfermeiros, ajudantes, pessoal de limpeza, da secretaria, administração, os médicos, todos eles, todos os motoristas, entregadores, coletores de lixo, todas as pessoas que não pararam, que continuaram, de certa forma, ajudando a todos nós. Vibremos. Vibremos também pela expansão do Evangelho de Jesus nos lares, com as pessoas, com as famílias, pela união, pelo amor no lar. Vibremos. Vibremos também pelo nosso centro espírita, Obreiros da Eternidade, que mesmo na pandemia continuou com auxílio, com as ações de caridade. Vibremos. E pedimos permissão também para vibrar pela nossa casa, por nós, pelas pessoas que moram com a gente, por algum ente querido. Vibremos. E assim, com essa vibração, essa sintonia de amor, de gratidão, de caridade, nós agradecemos ao Mestre Jesus, agradecemos a toda a equipe de Ismael que cuida do Brasil, que ele receba esse nosso agradecimento no plano espiritual. Agradecemos a todos os mentores que aqui presentes intuíram ao nosso palestrante e a nós também, ao nosso coração, né? E pedimos a licença ao plano espiritual para encerrarmos a nossa reunião de hoje e que possamos ter uma semana bem quentinha lá dentro do nosso coração, com muitas preces e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus.